Fala galera, Crypto Club, Marcelo, dá uma olhada nos acontecimentos, né, das criptomoedas hoje, certo? A semana iniciando, o Bitcoin se movimentando e gerando uma movimentação de um modo geral em todas as outras moedas também. E com isso daí, a gente tem que ficar atento aos próximos passos ao longo da semana, certo? Então, vamos nessa? Eu estou aqui com o Liquidation do Bitcoin, certo? Então a semana começou de fato aí, ó, dura para a galera que estava com as posições short em aberto. Então são 464 milhões já liquidados, certo? O Bitcoin está ascendente. Isso daí fez com que outros ativos também entrassem num processo ascendente acompanhando o Bitcoin. Então Ethereum, ó, maior liquidação inclusive, tá em Ethereum, né? Beleza? E vamos dar uma olhada também, ó, no Liquidation Heatmap para a gente poder compreender o comportamento disso. A gente está olhando aqui o Liquidation Heatmap do Bitcoin. É importante a gente dar uma olhada para a gente ver os possíveis pontos de liquidação, né? Então, como o Bitcoin está ascendente, a gente já havia falado nessa possível ascensão dele até 78, pontuado isso na semana passada, ele está nesse processo ainda, ele está se mantendo positivo, ascendente e ganhando força para de fato buscar essa faixa aí do 78, certo? Hoje a gente ainda tem aí, ó, que pode ser combustível agora para a noite, porque daqui a pouco aí vai abrir o mercado asiático, né? Essa faixa aqui do 74.900 que está muito próxima. Isso aqui, com essa liquidação, pode fazer com que o Bitcoin vá buscar novos patamares acima, certo? Então, num curto prazo aqui, há uma semana, a gente consegue ver, ó, essa grande faixa aqui, ó, de possíveis liquidações para o Bitcoin. Agora, olhando aqui no gráfico do mês, fica mais claro aqui, né? Essa faixa que a gente estava comentando e que o ativo ele já começou, de fato, a liquidar essa turma que estava apostando na queda, sendo que essa é uma faixa de grande resistência, né? Quando a gente vem aqui ó, no gráfico de 3 meses, para poder ter uma visão um pouco mais ampla, a gente vai conseguir enxergar faixas mais acima, né? Então aqui, ó, o que é que a gente está cogitando? Que o Bitcoin, de fato, ele consiga pegar, escalar para essa região aqui, chegando naquela faixa do 78, temos algumas order blocks aqui que podem de fato segurar o preço, né? Travar isso aí a gente vai começar a ficar atento para vendas, a gente vai olhar isso melhor no gráfico, tá? Que são as order blocks que estão nessa ponta de cá, tá certo? Mas olhando esse cenário aqui, ó, até próximo de 80 mil, tem ainda aí, ó, muita posição para ser liquidada, tá certo? Então, isso aí que a gente vai ficar atento ao longo da semana. Vamos para o gráfico para a gente entender melhor. Estou com o gráfico diário do Bitcoin aqui, para a gente compreender o que a gente estava vendo ali no mapa de liquidação. Então, até 80, que era essa faixa aqui, a gente viu que existe a possibilidade aí do ativo, de fato, ele navegar ascendente, continuar nesse processo ascendente, se alimentando da liquidez daquelas posições. Só que a gente não pode deixar de lado, né, de que esse processo aqui é um processo de vencer resistências, né? E esse lance de você vencer resistência não necessariamente através da liquidação crava que você vai sobrepor e continuar avançando. Você pode ser que a gente chegue e encontre uma resistência aí que de fato não seja quebrada. Então, o que é que eu penso olhando no macro? Que a partir dessa faixa aqui, né, estourando esse retângulo que a gente tinha ele como base, a gente está entrando numa zona em que ela é uma zona vendedora, digamos assim. O vendedor mandou no preço aí, nesse período, né? E o Bitcoin ele está revisitando essa área agora. Então, essa defesa do vendedor, a gente só vai descobrir de fato qual é a pujança que ela tem assim que o preço for chegando, né? Então, eu
Marcelo, já estou de olho no comportamento do Bitcoin, justamente pensando que a gente está na faixa de melhor venda, certo? E ficar atento e buscar justamente isso, porque a gente pode, a partir daqui desse ponto, descolar um trade de venda muito interessante. Esse aqui, ó, é a VWAP da semana passada. Você vê que o preço está descolando dela. E a gente sabe que quando ele descola de uma VWAP, ele tende a voltar para essa VWAP, né? Isso é um processo meio que natural, tá certo? Eu vou reduzir aqui o tempo gráfico para a gente poder enxergar. Essa amarela aqui, ó, é a VWAP da semana passada. E essa verdinha aqui, ó, é a VWAP dessa semana. Então, o preço ele está conseguindo tentar acima da verdinha aqui, ó, está começando a querer distanciar agora. É uma faixa de resistência, como a gente havia falado. A gente tem que ficar atento com ela. A gente está na expectativa de que ele escale, que ele venha buscar aqui, né, order blocks anteriores, se alimentar dessas liquidações aí, né, para de fato, posterior a isso, a gente ter uma venda melhor, que é o que eu estou de olho, que eu estava pontuando aí, tá certo? Não podemos descartar que aqui pode ser o deadline, ok? Mas pelo comportamento do Bitcoin, eu acredito ainda que não seja, tá? Eu acho que o preço ainda assim pode pegar, escalar um pouco mais aqui. Eu estou agora acreditando um pouco mais na faixa aí de chegar até os 78, talvez, né? Nessa faixa aqui dos 76, certo? Então, estou aguardando um pouco aí o desenrolar do gráfico. A Ásia abre às 21, né? E esse preço a gente pode enxergar ele um pouco mais elevado aí no processo de manipulação. Vamos olhar o 15 aqui. Ó. No 15 minutos, por que eu estou dizendo isso? A gente teve essa movimentação, certo? Do início do dia aí, ó. Final do domingo, início da segunda, onde o preço ele escala aqui, ganha um pouco mais de volume, tá certo? E agora ele entra num processo de lateralização. E a gente sabe que nesse processo de lateralização ele vai fazer alguns testes aqui, justamente para sentir a realidade, né, desse patamar aqui, desse momento do preço. E nessa expectativa dos testes, a gente pode ver o Bitcoin fazendo um teste mais acima, né, ou fazendo um teste mais abaixo. Abaixo, eu acho até que ele já começou a fazer aqui e já teve uma defesazinha, né? Ele tá conseguindo se manter ascendente. Isso desde o final de semana, né? Então, para mim, ele vai buscar fazer teste para cima, de fato, tá? Vou até tirar a média de 50 aqui, ó, para a gente olhar só as VWAPs, ó. Você vê que ele está, de fato, escalando para cima da VWAP. Então, pensando em Bitcoin, pessoal, pensando no comportamento, pensando no que pode acontecer, vou voltar para o macro aqui, para ficar mais fácil, é justamente ficar atento a essas faixas. 74 é onde ele está agora, está dando sinal que vai para cima. Tem esse primeiro order block aqui e tem a faixa de 78 que tem mais outras order blocks aí. Então, é ficar atento à chegada nesse patamar aqui do preço. E a depender do comportamento, na minha opinião, a gente já sabe que isso aqui é uma zona vendedora, está mais do que comprovado lá no Liquidation Heatmap, as posições que estão sendo liquidadas são posições de short, posições de venda, certo? Então a gente tem que pensar exatamente nisso, numa possível venda, ok? Ver o comportamento para pensar numa possível venda. E aí é isso, pessoal. Agradeço aí a atenção de vocês. Quem gostou, deixa o like. Segue a gente lá no Crypto Club. A gente traz as informações do Bitcoin toda semana para que você possa acompanhar o mundo cripto da melhor maneira. Beleza? Forte abraço aí. Viu? E vamos que vamos. Valeu!